Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Vamos colocar em pé para adorar o nome do Senhor Jesus. Com as palmas. Não há outro como ti, Deus. Aleluia. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Eu gostaria de chamar a irmã Cris, amém? Aleluia.
Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Eu vou compartilhar com a igreja um versículo lá em... Pode sentar. Em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu não sei se todo mundo faz sentido para todo mundo o papel da igreja na vida, né, de cada um dos irmãos. Mas hoje, meditando na palavra, e não só nesse texto, mas em outros textos também da palavra de Deus, eu cheguei à conclusão que a igreja, ela tem um papel muito importante na nossa formação, não só como cristãos, mas também como cidadãos. O papel principal da igreja hoje é apoiar para crescer. Hoje nós não temos, nós temos vários ministérios, dentro do papel da igreja, mas um dos ministérios é o ministério do ensino. É o ministério da palavra, é o ministério que os pastores, principalmente, trazem para a gente a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus. E o apoiar para crescer, que é algo que o Senhor colocou no meu coração, é talvez uma tarefa que nós, como seres humanos, nós que já somos mães, nós sabemos que é uma tarefa muito complexa. Educar um outro ser humano é algo muito difícil. Mas hoje, o Senhor, Ele nos chama para ser apoio um na vida do outro, Porque quando eu apoio a vida do meu irmão, quando eu sou um apoio na vida dele, ele cresce de forma melhor. Porque é assim que funciona com as plantas, não é verdade? Existem plantas que elas precisam de adubo, outras precisam até de um suporte para que elas cresçam mais saudáveis. Os nossos filhos precisam da gente também como um suporte, até que eles consigam caminhar sozinhos. Este é o papel da igreja, é apoiar para crescer, para que nós possamos crescer de forma sustentável, de forma a sermos cidadãos melhores, pessoas melhores. E hoje, quando você faz parte de um corpo, do corpo de Cristo, assim como Jesus não andou sozinho, nós não estamos aqui para a gente andar sozinho. Nós estamos aqui porque nós temos um papel fundamental para exercer. Esse papel é ser apoio um na vida do outro. Esse apoio é o que nos faz mais fortes, mais unidos, porque Jesus, Ele está aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar para nos conduzir. Nós não estamos aqui sozinhos, por mais que nós estejamos separados por uma certa distância, o Espírito, Ele está aqui entre nós. E esse Espírito nos capacita. Às vezes você fala, mas eu não tenho nada para oferecer. Você caminha no Espírito? Você tem buscado caminhar no Espírito? Porque quando nós queremos crescer, nós estudamos, nós buscamos revelação. Quando nós queremos algo a mais de Deus, o que você faz? Você vai para a Bíblia. Nós buscamos essa revelação. Então, o que eu quero falar para a igreja é, a tarefa de educar, talvez seja uma das maiores missões aqui nessa terra. É uma tarefa muito complexa, porque você pode me ensinar algo, mas não quer dizer que eu absorvi aquilo. Não quer dizer que eu vou por aquele caminho. Mas se eu ando com alguém que vai, é muito mais fácil eu ir. O pastor ensina algo aqui que nem todos aqui vão absorver, porque Deus usa os nossos pastores para falar aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que precisa entrar no nosso coração. Mas às vezes eu chego lá fora e esqueço aquela palavra. Mas se eu estou andando com uma irmã, que ela já está exercendo aquele princípio, aquela palavra, é muito mais fácil para mim, não é verdade? E é isso que é ser corpo de Cristo. Um apoia o outro a crescer. Às vezes eu vivo princípios que o meu irmão ainda não vive, mas ele vê que eu estou vivendo, que eu estou aprendendo, que eu estou sendo abençoada vivendo aquele princípio. E o que ele faz? Ele olha e fala, não, a Cris é um bom testemunho, eu vou começar a caminhar com ela. Assim é o corpo de Cristo. Nós estamos aqui para nos apoiarmos nesse crescimento. E esse crescimento, ele tem tem algumas etapas que a gente precisa,
fazer com que seja um estilo de vida, né? A maioria aqui já sabe, mas nós só buscamos sabedoria através da palavra de Deus. Não tem como a gente buscar sabedoria somente em livros. Não tem como a gente buscar, né? Livros que eu digo assim, né? Eu vou estudar sobre esse assunto específico. Vai na palavra de Deus, né? A sabedoria do alto, ela está na Bíblia. Ela está na palavra de Deus. Às vezes nós falamos, mas eu não consigo entender o que está na Bíblia. Mas você orou? É um outro ponto-chave, né? Nós precisamos orar para a gente entender aquilo que Deus quer falar conosco. Não existe outro método. Eu quero falar com Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, mas eu não estou orando e pedindo e clamando por isso. Eu estou simplesmente querendo. Mas esse querer, ele tem que nos mover, ele tem que fazer com que a gente haja de outra maneira. Então, o buscar a verdade, a palavra de Deus, o buscar santidade, o buscar orar, o buscar a revelação da parte da palavra, né, da palavra de Deus, é algo que faz com que a gente cresça. E eu só vou crescer, eu só vou manifestar, né, essa luz, essa glória do Senhor na minha vida a partir do momento que eu vivo a intimidade com o Pai. E às vezes você fala assim, nossa, aquele pastor é cheio de unção. Você aceitou Jesus, você faz parte do corpo de Cristo. A unção também está sobre você. Você precisa liberar essa unção. Você precisa falar com o seu irmão. Amado, eu posso fazer uma oração por você? Ore por mim também. Nós não precisamos ter medo de abrir a nossa boca e declarar a nossa fé, o nosso amor por Jesus. Na minha casa eu tenho ensinado ao meu filho, todo final da nossa oração eu falo assim, Jesus, eu te amo. E ele começou, toda vez que ele vem falar algo com a gente sobre o amor, que ele quer falar, mamãe, eu te amo, papai, eu te amo. Aí no final ele fala, Jesus, eu te amo. Eu falei, é isso, filho, eu quero que você cresça, entendendo que amar a Deus sobre todas as coisas é o mais importante. Porque se eu amo a Deus, eu quero amar o meu próximo. Amém? Como, né, eu falei com vocês que é importante a gente buscar sabedoria na palavra de Deus, é importante a gente orar. E algo que também é muito importante é a gente, como corpo de Cristo, colaborarmos para o reino, né? Colaborarmos para que esse ambiente aqui, ele esteja cercado da glória de Deus. Como que esse ambiente vai estar cercado da glória de Deus, Cris? Você veio aqui para quê? Né? Você está cheio aí de Deus. Então, nós vamos levantar, nós vamos orar, nós vamos agradecer, engrandecer o nome do Senhor, adorar a Deus com o nosso melhor. E aqueles também que tiverem, né, as suas ofertas para entregar, também faz parte do corpo de Cristo, né? Faz parte de servir ao reino, né? Devolver aquilo que é dele, que é aquilo que não é nosso. Então, vamos aproveitar um momento para a gente devolver os nossos dízimos, para a gente ofertar o nosso melhor a Deus, né? A partir, né, daquilo que nós temos. Que em tudo o Senhor possa nos dar sabedoria, que vem da parte dele, revelada. Que o Senhor possa nos usar nesse momento, para que a gente possa ser, né, sacerdotes mesmo, ministros de Cristo, para ministrar a palavra dele. Que aquilo que vai ser ministrado através do pastor Enilson, que seja algo que frutifique na sua vida, que você possa também multiplicar esta palavra, levando aqueles lugares onde você vai, falando com aquelas pessoas, que a sua vida seja luz e que em tudo, né, tudo que sair da tua boca, tudo que vier até os teus ouvidos, venha ser para glorificar a Deus. Use a sua vida para ser templo sagrado do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos orar então. Gostaria que vocês fechassem os teus olhos e com muita intensidade, vocês podem até repetir a oração, caso vocês não consigam orar aí. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento como igreja. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, veio nessa terra para nos ensinar, ó Deus, como viver como igreja, como corpo de Cristo. Mediante, Senhor, aquilo que Jesus já fez aqui por nós, ó Deus, nós nos entregamos, nos consagramos, ó Deus, porque em Ti nós sabemos que somos vencedores. Senhor, tira de nós tudo aquilo que não pertence de nós, tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que é maligno, ó Deus, e atraia, Senhor, a Tua presença.
neste lugar, Senhor, ferido, triste, angustiado. Que o Senhor entre agora, Senhor, com a provisão. Que o Senhor, ó Deus, venha libertar. Que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha sarar, ó Deus. Porque nós cremos que só o Senhor, só o nome de Jesus tem o poder para nos restaurar, Pai amado. Senhor, que não haja nada mais, ó Deus, nos nossos olhos a não ser os teus propósitos, ó Deus. Que nós tenhamos olhos abertos, ó Deus, para o mundo espiritual, para que possamos andar cada vez mais ligados contigo, Pai amado. Abençoa, Senhor, a vida daqueles que não puderam vir, Pai amado. Guarda a saúde do teu povo, Pai amado, no nome de Jesus. E que em tudo, Senhor, nós venhamos te dar graça, venhamos viver, Senhor, princípios, para que nós possamos entender a direção, ó Deus, porque nós estamos aqui para viver, ó Deus, na tua direção. Estamos aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para romper, Senhor, mais uma vez, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, nesse tempo, Senhor, para fazer a diferença, Pai amado, no nome de Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor nós te damos, Senhor, porque o nosso papel aqui, Senhor, é viver conforme a tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, este momento, Senhor. Abençoa este culto, todos esses que estão aqui, Senhor, e cuida, Senhor, do íntimo de cada um. Em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Aqueles que puderem estar trazendo seus dízimos e ofertas, podem colocar aqui. Aqueles que quiserem passar na maquininha, nós também temos a maquininha ali atrás. Não tem dificuldade. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um. E que haja o derramar sobrenatural na vida de vocês durante essa semana. Compartilhe lá no grupo da igreja os testemunhos daquilo que vocês têm vivido em Deus. Amém? Jesus. Exaltado seja o teu santo nome, Deus. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. És bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão e cante assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o teu santo nome, Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Olá, irmãos, graça e paz, amém? Pode tomar seu assento, por gentileza. Como é bom estar com os irmãos e podermos adorarmos a Deus e bendizermos o seu santo nome, de podermos estarmos juntos, reunidos, podendo sentir o calor da presença de cada irmão, mesmo que um pouco distante, mas nosso coração se alegra de rever alguns que não víamos há alguns dias, né? Vi ali a irmã Marli, que não esteve nos outros cultos, né? E outros que a gente não tinha visto antes. Então nós nos alegramos no Senhor por isso. E como é bom podermos estarmos em comunhão com Deus e uns com os outros, né? Através de estarmos conectados aí pelo Facebook com os irmãos que nos assistem, né? Doutora Ada, lá em Belém do Pará, os que estão em Brasília, os que estão em São José, em Curitiba, Paraná, no mundo todo, né? Temos amigos fora daqui também. Então, nós nos alegramos de podermos participarmos do momento da palavra juntos, de podermos compartilharmos ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. O pastor Melquisedeque, nosso pastor, aqui da Igreja Batista Avance, Cidade Jardim, São José dos Pinhais, ele me falou semana passada: pastor Enilson, nos traz uma palavra domingo que vem. Eu falei: sim, pastor.
E a partir daquele momento eu fiquei com meu coração atento a ouvir a voz do Senhor e receber uma direção de qual texto bíblico, de qual palavra Ele queria transmitir através da minha vida como instrumento em suas mãos. E aí nessa madrugada, era quase 6 horas da manhã, o Senhor me despertou e o Senhor me abria meus olhos espirituais, eu me encontrava em uma visão com um irmão, entregava uma palavra a ele e o Senhor falava para mim, Salmo de número 140. Então a palavra que o Senhor falou ao meu coração, o Salmo de número 140, e eu gostaria de compartilhar com vocês esse Salmo. Obrigado, irmã Helena, pelo chazinho quente aqui no sul. Enquanto pregamos, nós tomamos chá quente, porque está frio aqui, irmãos. Mas estamos com o coração aquecido pela presença de Deus. Então, Salmo de número 140, a partir do verso 1 ali, quero ler todo o Salmo com os irmãos. A partir do verso 1. Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Proteja-me, Senhor, das mãos dos inimigos, proteja-me dos violentos, que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes preparam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes no meu caminho, armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atendas os desejos dos ímpios, Senhor. Não permita que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença. Amém? Nós louvamos a Deus, porque em meio a toda e qualquer circunstância que estejamos vivendo, nós sabemos que como Ele esteve, está e estará sempre no controle de toda situação, porque Ele é Senhor sobre toda situação da nossa vida, sobre todas as circunstâncias das nossas vidas, e nós podemos descansar o nosso coração, porque o maior livramento Ele já deu aos seus filhos, que é o livramento da ira de Deus, da condenação eterna. Ele já nos livrou da sua ira e de toda condenação, e para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais. Então nós podemos descansar o nosso coração. Sabemos que são muitas as investidas do inimigo contra os filhos de Deus, contra os servos do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que nós não vamos vencer, nós já vencemos porque o Senhor já venceu por nós. A justiça dele já foi creditada na nossa conta, ele já nos fez mais do que vencedores. E nós podemos bendizer o seu nome por isso. E olhando, amados irmãos, para o Antigo Testamento, olhando para o livro dos Salmos, aonde o Senhor nos arremete nesta noite, olhando para a vida de Davi, um servo de Deus,
chamado um homem segundo o coração de Deus, um homem amado de Deus, como eu e como você que está me ouvindo nesta noite, somos amados por Deus. Ele nos ama de tal maneira, Ele nos amou de tal maneira, que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se deu na pessoa de Cristo para resgatar a nossa vida, que originalmente já era dele. Ele nos comprou de volta. E nós louvamos a Deus por isso. Então, quando nós olhamos para a vida desse homem de Deus chamado Davi, homem esse que teve acertos, mas também teve erros, homem que teve consequências dos seus pecados, mas que também teve recompensa da sua obediência a Deus. Um homem que se arrependeu no momento que pecou, ele se voltou novamente para Deus e foi restaurado por Deus. Quem sabe você que está me ouvindo nessa noite, é um tempo de restauração e de restituição na minha vida, na tua vida, porque aonde Deus quer te colocar, Ele já te colocou numa posição de filho, você já foi nomeado como filho. Por quê? Porque cremos no Evangelho de Jesus Cristo, e por crermos e declararmos, confessarmos com a nossa boca, nós fomos salvos, e sendo salvos, nós temos a vida eterna, e nós podemos nos alegrar na alegria da salvação, e sabemos que Deus, nessa posição de filho, que Ele nos colocou, Ele quer também que a gente esteja na posição, não somente nomeada, mas também de experiência de filhos maduros. O Senhor quer nos conduzir a essa maturidade. E nós vemos que a vida do servo de Deus, Davi, foi um processo, como a minha vida, a tua vida é um processo. Nós vivemos um processo na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada, na nossa jornada, onde nós vamos aprendendo com Deus e aprendendo de Deus a sermos submissos ao Senhor, a resistirmos ao diabo para que ele bata em retirada. E eu quero declarar que todas as investidas do inimigo sobre a tua vida, eu creio que se cessarão a partir de agora, no nome de Jesus, porque você vai se apropriar da vitória em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Então, as circunstâncias que serviram de pano de fundo para o servo de Deus Davi, foi um momento que estava se desenvolvendo a perseguição, a inveja de Saul contra a vida dele. É quando esse salmo ele é escrito. Aquela paranoia, aquela inveja que Davi sofria através da vida de Saul, que havia sido rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. Sendo rei, ele fez aquilo que não era reto, que não era agradável aos olhos do Senhor. E Deus ele vem levantar um novo rei em Israel, que vem a ser Davi, o 8º filho de Jessé, que quando o profeta de Deus, Samuel, é enviado, é mandado à casa de Jessé, e Samuel olha para os filhos de Jessé, e no coração de Samuel ele pensava: aqui eu vou encontrar o rei entre esses 7 filhos que estão aqui. E para os olhos, para a vista do profeta, ali tinha pessoas habilitadas e capazes para serem reis. E diante dos olhos do pai também, mas passou todos os filhos diante dos olhos do profeta. E o Senhor falou para o profeta Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Você tem ainda algum outro filho? E ele falou: sim, tem um outro que está pastoreando as ovelhas. Então mande chamar, que enquanto ele não chegar, nós não assentaremos à mesa para comer. Porque Deus via o coração de Davi. Davi tinha um secreto com Deus, como eu creio que você tem um secreto com Deus. Eu creio que como Deus via no coração de Davi ao deitar,
ao levantar e o meditar do coração de Davi durante o dia a dia dele ali pastoreando as ovelhas e aprendendo acerca de um relacionamento de um pastor com a ovelha, ele aprendia da parte de Deus a viver uma vida de dependência de Deus. E nós estamos vivendo dias que nós precisamos cada vez mais irmos para o secreto com Deus e dependermos de Deus, dependermos da graça do Senhor na qual estamos firmes, dependermos do auxílio do Senhor, dependermos da provisão, da providência do Senhor na nossa vida, porque temos vivido dias difíceis e dificultosos, onde o inimigo ele tem se investido contra a nossa vida. Aqui os inimigos de Davi, esse homem que foi escolhido por Deus, que foi separado por Deus, que foi ungido por Deus, ele se encontra nesse pano de fundo desse salmo, sendo perseguido por Saul e sendo perseguido pelos líderes de Saul, que pensavam estar agradando ao rei, caluniando e dizendo mentiras contra a vida de Davi. Por quê? Porque qual é o papel do inimigo, do adversário? É mentir, é enganar, é caluniar, é acusar. E hoje, como filhos de Deus, como cristãos, nós enfrentamos essas coisas, onde o inimigo ele usa os seus agentes, os seus emissários para difamar o reino de Deus, difamar a obra de Deus, difamar os homens de Deus. Por quê? Porque esse é o papel de Satanás. Aqui Davi, ele estava enfrentando inimigos reais, no sentido fisicamente falando. Ele teve que lutar, ele era um guerreiro. Mas agora a nossa luta na nova aliança não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. A nossa luta é real, mas ela está visível somente pelos olhos do Espírito, nós podemos ver e perceber. Mas os inimigos de Davi estavam ali, no palácio, na corte a qual ele fazia parte, a qual ele foi chamado como músico para servir ao rei Saul, porque quando ele tocava, quando ele adorava, os espíritos que atormentavam a vida de Saul batiam em retirada, e ele sentia novamente paz, porque Davi tinha uma vida consagrada ao Senhor. O reconhecimento que foi dado a ele em uma reunião familiar, foi só uma demonstração externa, e o sinal de consagração que ele já tinha, de separação que ele já tinha com Deus. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida, que tem servido ao Senhor no secreto, que o Senhor vai te honrar, e o Senhor vai recompensar a tua fé em público. Porque quando nós vamos ao secreto, nosso Pai que nos vê no secreto, Ele nos recompensa. Deus, Ele não deixa de recompensar aqueles que andam, que vivem e que agem por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos os que dele se aproximam precisam crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. E de primeira mão, Davi não estava buscando um palácio. De primeira mão, Davi não estava buscando um trono. De primeira mão, Davi estava buscando aquele que está no alto e sublime trono. O coração dele estava inclinado diante do trono da graça do Senhor, onde Ele libera favor imerecido para a minha vida, para a tua vida e para a vida de todos aqueles que crerem na justiça de Deus. E todos que percorrem essa caminhada, essa jornada de viver uma vida com Deus, padecerão perseguições, serão perseguidos, serão às vezes maltratados, serão colocados de lado, serão
desacreditado e desqualificado pelo mundo como incapazes. Mas não se esqueça, Deus não nos vê como o mundo vê. Aonde o mundo vê alguém fraco, debilitado, incapaz, Deus vê a sua graça fortalecendo, encorajando, capacitando, dando sabedoria, dando proteção, dando direção para desbravar e para chegar aonde o Senhor quer que cheguemos, no seu propósito, nos seus planos, nos seus desígnios, na sua vontade, no seu querer. E Deus, Ele trabalha assim na vida de Davi. Como filhos de Deus, nós enfrentamos as mesmas situações parecidas. Porque o Satanás, que é homicida, que é mentiroso, que é pai da mentira, ele tenta atingir a nossa mente. Eu creio que as maiores batalhas de Davi não foi lutar contra o gigante Golias. Não foi ir lá e cortar o crepúsculo daqueles 100 filisteus que Saul pediu. Não foi ser passado para trás, como foi passado por Saul, que ofereceu aquela primeira filha, e quando Davi voltou, ele já tinha casado aquela filha com outro, e ficou Mical, que o amava, para ele casar. Mas as maiores lutas de Davi foi na mente de Davi. Como as minhas maiores lutas e as tuas maiores lutas é na nossa mente. Aonde o inimigo tenta atingir a nossa cabeça. Lá no versículo 7 do Salmo 140 nos diz assim: ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges a cabeça do dia da batalha. O guerreiro crê que Davi levou golpe em outras partes do corpo dele. Mas uma coisa que o guerreiro prezava muito e protegia muito era a sua cabeça, porque atingindo a sua cabeça poderia ser fatal. Quando o inimigo ele atinge os cabeças, os líderes, os outros se dispersam. Quando numa batalha se atinge a cabeça, o corpo se desequilibra, se desgoverna. Aonde Davi atingiu Golias, atingiu na cabeça. E aquele grande homem, aquele gigante desabou ao chão para chegarem ali e cortar a cabeça dele fora. Então o desejo dos inimigos de Davi era a sua cabeça. A cabeça de Davi estava a prêmio. Muitos queriam a cabeça de Davi. Como o inimigo quer a nossa cabeça, quer a nossa mente. Porque se ele atingir a nossa mente, se ele nos paralisar na mente, nós não temos ação nenhuma. Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que nós lemos Romanos 12, que Ele nos renova a mente, que Ele nos deu a mente de Cristo, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em tudo e em todas as coisas. Porque a revelação de Deus é dada no nosso coração. E na nossa mente é traduzido essa revelação. E nós passamos a ter entendimento, conhecimento daquilo que é bom, perfeito e agradável. Do plano de Deus, do propósito de Deus para nossas vidas. Então ele pede: Senhor, proteja a minha cabeça. Mesmo ele usando o capacete na batalha. Mas aqueles inimigos que ele estava enfrentando eram inimigos de dentro do próprio palácio. Eram pessoas que ele não podia desembainhar da sua espada e ir lá e cortar a cabeça desse inimigo. Ele teve que conviver com esses inimigos. E ele teve que honrar o próprio Saul, porque ele via que Saul era ungido de Deus, e ele respeitava a unção de Deus sobre Saul, e nunca tentou mal contra Saul. E assim nós devemos nos comportar, irmãos,
em relação àqueles que nos perseguem, em relação àqueles que nos maldizem, em relação àqueles que nos caluniam, em relação àqueles que falam mal de nós, em aqueles que tramam mal contra nós. Nós devemos orar para que eles se convertam, para que o caráter, a conduta deles sejam transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, que transformou a minha vida, que transformou a tua vida e que transforma a vida do homem e da mulher que crer nessa palavra. Davi, ele orou para que Deus fosse a justiça dele. Ele poderia ter ido para cima de Saul, ele poderia, como homem, ter ido para cima dos líderes de Saul que estavam perseguindo ele. Mas ele disse: não, o Senhor é a minha justiça. Como homem, na nossa natureza humana, decaída, quando nós sofremos algo, na nossa natureza caída, nós tendemos a queremos reagir de acordo com a natureza decaída. Nós queremos revidar, nós queremos dar o troco. Mas nós não mais vivemos na antiga natureza, nós vivemos uma nova vida em uma nova natureza. Porque agora nós somos nova criação, nova criatura, filhos de Deus. Então nós não podemos lutar contra carne e sangue, mas as nossas lutas é contra os principados, potestades, hostes malignas da maldade, contra o mundo tenebroso das trevas. Essa é a nossa luta. Mas é uma luta, irmãos, que já foi vencida, porque Jesus já despojou os principados, as potestades. O cabeça que é Cristo, essa cabeça não pode ser atingida. E nós, como membros deste corpo de Cristo, como ramo dessa videira verdadeira, nós podemos descansar, porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Nós só precisamos orarmos, declararmos as palavras de Deus para as nossas vidas e para a vida dos outros, e nos movermos em fé, e pedimos a Deus que nos livre, que nos dê proteção de toda e qualquer armadilha do inimigo contra nossas vidas. O inimigo, ele tem trabalhado contra a igreja de Jesus na terra. E agora, nesses últimos tempos e últimos dias que temos vivido, a intensidade cada vez vai aumentar. Porque nós sabemos, já conhecemos de antemão o fim de todas as coisas. Como as coisas vão se concluir, vão terminar. E nós sabemos que o inimigo, ele está trabalhando para construir aquilo que é o intento, que é o plano dele. Mas de outra lado, Deus está trabalhando. Deus está construindo aquilo que é o plano eterno dele. E o plano de Deus eterno é infalível. O plano eterno de Deus é incomparável. O plano eterno de Deus, ele se cumprirá. Os desígnios de Deus, a vontade de Deus perfeita se cumprirá. Mas nós precisamos nos posicionarmos no meio desta batalha, desta luta que já nos foi dada a vitória. E descansarmos no Senhor, mas num descanso ativo. Orando, clamando por proteção, por sabedoria, para nos movermos e força para realizarmos aquilo que Deus, a graça do Senhor, quer realizar através da nossa vida. Então, eu declaro sobre a minha vida e tua vida, que o inimigo não terá êxito sobre nós. As armadilhas dele não nos alcançará. As armadilhas dele não alcançará a nossa família. Você pode declarar comigo, você que está aqui comigo, declara assim: as armadilhas, irmãos, com mais vontade, as armadilhas de Satanás não atingirão a minha vida e nem a vida dos meus familiares. Porque o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família, sobre a minha vida, e nem o mal
me sucederá. Amém. O inimigo não pode nos tocar, porque o sangue de Jesus está cobrindo a nossa vida. O sangue de Jesus é a justiça de Deus feita em nós, nos cobrindo. Então nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E Davi, ele pôde descansar no Senhor. E ele pôde ver o fim daqueles servos de Satanás que o perseguia. Ele viu Saul sendo morto na batalha, Jonatas. Ele viu os seus inimigos sendo mortos. Jonatas não era seu inimigo, Jonatas era seu amigo, fez uma aliança com ele. Mas os inimigos de Davi ali morreram nas batalhas. Ele viu o fim dos seus inimigos, mas Davi não levantou a sua espada contra aqueles que eram seu inimigo da própria casa. Ele respeitou. Então, irmãos, caminhe em integridade, porque o homem íntegro, a mulher íntegra, estarão continuamente na presença do Senhor. E a graça de Deus, a santificação pelo Espírito de Deus, nos capacita a viver uma vida de integridade, de retidão, de santidade, no secreto com o Senhor. Porque esta graça nos sustenta e nos sustentará todos os dias da nossa vida. E essa graça operará através da nossa vida, na vida de outros. Porque o Senhor nos chamou para sermos frutíferos e para abençoarmos muitas vidas para a glória dEle. A presença de Davi, ela confrontava os seus inimigos. Como a presença de Cristo em nós, através de nós, confronta a vida dos pecadores. Confronta a vida daqueles que até também são filhos de Deus, nascidos de novo, mas que ainda não se posicionaram em uma vida experiencial da graça, do poder do Espírito. A nossa vida, quando ela é uma vida que nós entendemos que somos amados de Deus, que o Espírito de Deus habita na nossa vida, que Ele tem ciúmes de nós, e que vivemos uma vida para Ele, nele, a nossa presença, que é carregada da presença do Senhor, incomoda. E as pessoas têm duas alternativas com essa presença de Deus em nós que incomoda. Ou elas se convertem e elas mudam de vida pela graça do Evangelho, não pelo esforço próprio, pela vontade própria. Ou elas vão se posicionar e serem usadas por Satanás para tentar nos paralisar e nos atingir. E nós vivemos essas batalhas. Eu não mais me entristeço, mas Deus, Ele, nesses últimos tempos, o Senhor tem me revelado muitas coisas, e Deus às vezes me mostra. Como Ele está dizendo aqui da língua, né? As difamações, o que se fala, o que se passa, do Senhor me mostrar lugares, pessoas, detalhadamente. E o Senhor falar para mim: filho, essa pessoa está sorrindo para você, mas no coração dela, o coração dela não está contigo. O coração dela não está comigo. Antes eu ficava triste com isso, hoje eu não fico mais. Hoje eu vejo que é um cuidado de Deus. É um carinho, é um amor de Deus, é um zelo de Deus pela minha vida e pela tua vida. Às vezes até algumas pessoas que me acompanham falam assim: poxa, pastor, às vezes você não é simpático. Às vezes até pessoas falam assim: você não foi simpático com aquela pessoa. Eu falei: se você tivesse visto o que eu vi, se você tivesse ouvido o que eu vi, eu acho que você também não ia querer ser muito simpático, não. A pessoa sorriu, a pessoa falou, mas ela não foi verdadeira. Ela foi falsa, foi mentirosa. E Davi, ele era um homem de discernimento. Deus está levantando filhos que discernem, que têm discernimento, que têm sabedoria, que bate o olho e o Senhor dá o raio-x.
O Senhor fala o que está no íntimo, porque o Senhor esquadrinha o coração, o Senhor esquadrinha o pensamento. Mas Davi, ele tinha um coração que, mesmo ele tendo discernimento, antes, e mesmo se manifestando aquilo que era do maligno no coração, na natureza decaída das pessoas em volta dele, ele agia de forma diferente com essas pessoas. Ele levava tudo em oração a Deus. E nós devemos fazer assim, irmão, porque nós cremos na transformação daqueles que hoje podem estar servindo Satanás, que hoje podem estar tentando fazer o mal contra a nossa vida, mas não conseguirão, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. E nós podemos orar para que essas pessoas possam enxergar, para que possam ter os seus olhos abertos por esta mensagem de graça, de vida e de poder, que nós anunciamos pelo nosso viver e pelo nosso falar, porque a nossa boca precisa estar alinhada com os céus, a nossa boca precisa declarar a Deus, diante de Deus, precisa declarar na terra, diante dos homens, a nossa boca precisa se abrir e declarar diante do reino das trevas, a autoridade, o poder da palavra de Deus através da nossa vida. Porque a palavra tem um poder criativo. Quando eu libero a palavra de Deus, ela cria, ela toma forma, ela se estabelece, ela traz à existência aquilo que fisicamente parece não existir, mas na realidade espiritual já existe. E isso vem a existir, porque Deus é Deus que chama as coisas que não existem à existência. Coisas que não existem na nossa realidade, porque em Deus, na realidade de Deus, existem muitas coisas, existem muitas bênçãos que Ele tem para encaminhar para a minha vida e para a tua vida, para a minha história e para a tua história. Por quê? Porque, irmãos, Deus não quer que nós esperemos a vida toda para chegarmos lá no final, ou chegarmos na eternidade para reinar com Ele. Ele nos chama para viver, para o seu reino, e para reinarmos em vida aqui e agora, hoje e sempre. E isso precisa aquecer o nosso coração. Então a nossa presença, irmãos, ela confronta quando nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Nós estamos unidos, amalgamados com Ele, nós somos um com Ele. Assim como Ele é, nós somos. Aquilo que Ele tem, nós temos, porque a herança de Deus foi nos dada em Cristo Jesus. Então nós podemos nos levantar com autoridade, porque nós vamos ver o caráter, nós vamos ver comportamento, nós vamos ver vidas sendo mudadas pelo poder do Evangelho. Mas não se incomode se tentarem se livrar de você. Eu, às vezes, chego em alguns ambientes e eu percebo, eu tenho sensibilidade espiritual e eu percebo se aquele ambiente é um ambiente de paz ou se aquele ambiente está cheio das trevas. E eu percebo o quão eu sou incômodo naquele lugar e às vezes até eu mesmo quero sair dali o quanto antes. Porque nós temos uma vida social. Nós vamos a lugares que às vezes nós não gostaríamos de ir. Mas nós precisamos ir. Porque Jesus, ele andava onde? Jesus, ele comia com pecadores. E o mundo, irmãos, ele tenta nos corromper. O mundo tenta entrar através dos nossos olhos, do que ouvimos, do que vemos. Ele tenta nos corromper. Ele tenta trazer costumes que é do mundo para que a gente ache normal. Ele tenta abrir frestas na nossa vida. Por quê? Porque se ele conseguir entrar numa frestinha, depois ele faz um arrombo grande. Depois ele estraga, ele consegue minar a mente, ele consegue destruir pessoas, porque conseguiu atingir a cabeça das pessoas. Então, que o capacete da salvação que está em Efésios 6, venha guardar a tua mente. Depois você lê em casa, Efésios 6, a armadura de Deus. E colocando sobre a cabeça o capacete da salvação. E logo depois ele fala a espada desembainhada do Espírito. Por quê? Porque nós temos que trazer à nossa mente e memória a nossa salvação. E nós temos que usar a palavra de Deus, que é uma arma ofensiva.
Então, se nós temos a nossa mente e a nossa cabeça guardada pelo capacete da salvação, e nós usamos a palavra do Espírito, o inimigo não pode atingir a nossa cabeça. Ele pode até atingir algumas partes do nosso corpo, espiritualmente falando, mas só que ele não nos derrubará, ele não alcançará êxito sobre a nossa vida, porque o Senhor nos deu e nos dará o livramento, a salvação. Então que a tua mente, a minha mente seja guardada. O inimigo, ele tentará todos os dias da nossa vida. Ele tentou Jesus. Ele foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E o que Satanás dizia para ele? Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, faça isso, faça aquilo. O diabo sempre vai falar na tua mente, se tu és filho de Deus, você não é filho de Deus? Você não é filha de Deus? Você não tem autoridade de coisa nenhuma. Acusador, mentiroso. Ele sempre vai tentar nos desqualificar. Mas quem nos qualificou? Quem nos separou? Quem nos vocacionou? Quem te vocacionou, meu irmão, minha irmã, que está aqui comigo? Os que estão nos assistindo. Foi o Espírito Santo de Deus. Você não foi chamado por homens. Você não foi escolhido por homens, separado por homens. Você foi chamado, escolhido, separado, justificado, santificado, consagrado pelo Espírito Santo de Deus. Você que recebeu dons de Deus ministerial para ser um pastor, uma pastora, para ser um evangelista, para ser um bispo, um presbítero, um supervisor no reino, na obra de Deus. Essa separação não foi do homem. Pastor, o inimigo falou que eu fui lá, só recebi um azeite lá na frente da igreja. Não recebeu só um azeite, não. A consagração já foi dada pelo Espírito quando você recebeu o Espírito Santo na tua vida. Eu, antes de ser batizado nas águas, eu recebi o batismo no Espírito. Fui batizado com o Espírito Santo, recebi variedade de línguas, saí profetizando, abençoando o povo. Quando eu desci as águas, só foi um testemunho público, uma confirmação, porque eu criei em Jesus, estava declarando a minha fé. Quando eu recebi o óleo na minha cabeça para ser, eu fui ordenado umas 4 vezes, como missionário, presbítero, evangelista, pastor. O que não faltou foi óleo sobre a minha cabeça. Mas eu creio, irmãos, que isso aí foi só um reconhecimento da igreja. Daquilo que já tinha sido reconhecido no Espírito, por Deus, pelo Espírito Santo de Deus que nos separou. Eu não me tornei pastor, eu nasci pastor. Você não se tornou o que hoje é. Deus, Ele dá evidência que você é. Você nasceu com esse propósito, com essa missão de fazer a vontade de Deus. Isso está intrínseco, ligado intimamente no nosso coração. Nós podemos até tentar fugir do chamado de Deus, da vontade de Deus, por causa das perseguições, por causa das circunstâncias, por causa das dificuldades, mas não conseguiremos, porque o nosso coração sempre arderá para viver com intensidade o propósito, os desígnios e a vontade de Deus. Eu creio que Davi teve momentos que ele teve vontade de desistir. Não há esse homem, essa mulher de Deus que um dia teve vontade de desistir, não de Deus, mas de desistir da missão que Deus entregou. Porque o caminho é árduo, o processo é árduo. Mas ao mesmo tempo que nós sentimos as dores das feridas, das batalhas que passamos, há um óleo precioso do Espírito sendo derramado, há um vinho novo sendo derramado, a cura, a alegria, a paz, a regozijo, a renovo, a abundância, a prosperidade, a bênção, a vitória, a milagre, a conquista, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Deus fez na vida de Davi infinitamente mais ao que ele pediu e ao que ele pensou. E eu consigo ver a graça de Deus na vida de Davi. E eu consigo ver a graça de Deus na minha vida e na tua vida.
Nós estamos diante de um cenário de grande oportunidade, onde Deus ele está mostrando e mostrará que Ele é Deus. E aonde nós demonstraremos que nós cremos de fato, que a nossa fé é genuína, que a graça que nós estamos firmados é verdadeira e que o poder do Evangelho é real. Eu vejo Deus agindo nesse tempo sobre a igreja, sobre os seus líderes, sobre as nossas vidas. Se coloque de pé, por gentileza. Eu creio que a sabedoria que você precisa, a proteção, o livramento, já foi dado, foi entregue em Jesus Cristo. Quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos a sabedoria de Deus que estava oculta. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus estava oculta e a sabedoria de Deus se manifestou. E quem era essa sabedoria de Deus? Essa sabedoria de Deus é Jesus Cristo. A vida de Deus estava oculta e a vida de Deus se manifestou. Quem era essa vida? Essa vida é Jesus. A luz estava oculta, mas a luz brilhou. E essa luz é Jesus. A verdade veio juntamente com a graça, e a graça e a verdade é Jesus. Está tudo em Jesus. Ele é o centro da palavra de Deus. Ele é o centro da história, da humanidade. Ele é o centro de todas as coisas. Queira o mundo ou não, Ele é o centro. A história se divide antes e depois dele. E a nossa vida também, o divisor de águas, é o antes e o depois de Cristo. E graças a Deus que eu já caminho com pessoas que já estão no depois de Cristo, já nasceram de novo. Mas você que ainda não entregou a tua vida ao Senhor, para ter essa confiança, para ter essa segurança que, mesmo sendo atribulados, mesmo passando por perseguições, nós não estamos desanimados. Nós não perderemos a esperança e a fé, porque essa fé e essa esperança e a alegria da salvação, ninguém pode arrancar do nosso coração. Se você quer viver uma vida de intimidade, de integridade, de retidão, uma vida na presença do Senhor, usufruindo daquilo que os céus manifestam na terra, essa é a oportunidade, porque os céus veio a teu encontro. Quando pregamos a palavra de Deus, nós trazemos os céus à terra. Pela fé nós trazemos a esperança ao presente, trazemos o futuro ao presente. E vivemos as realidades daquilo que é o invisível no visível. Há um tempo poderoso de Deus te aguardando, mas que só pode ser vivido pela fé. Eu vejo um cálice sendo derramado, Candaraçui pertenefrai, em cima de uma mesa. Arabachui de Kio Saraman Kio Tenamai Somendiaçui de Cova. E eu vejo esse cálice sendo erguido novamente, Labakio Terebiaçui de Cova. Porque agora esse cálice recebe uma água limpa, limpando e purificando este cálice, Nagiastu e Decova. E eu vejo agora Deus derramando um vinho novo nesse cálice, Kamandek, Digiabanduia Sakatubandagaia sou. Esse vinho velho que foi lançado fora deste cálice, Alabaçu e Decova, é a religiosidade. Labanduí, sui de que ouça, manduí decai. E agora este cálice que está nas mãos do Senhor recebe vinho novo. É a tua vida que me ouve nesta noite. Você é um cálice que o Senhor quer derramar vinho novo. A sua palavra é pregada para limpar a tua vida. O Espírito Santo trabalha para convencer teu coração da justiça de Deus.
E Ele tem vinho novo, Ele tem alegria da salvação para a tua vida, para o teu coração. Ele tem coisas novas para você brindar nesse tempo. Não olhe para a circunstância, não olhe para o que o inimigo diz, não olhe para o que o adversário diz, não olhe para o que os servos de Satanás declaram sobre a tua vida e sobre a tua história. Há pensamentos de paz, há pensamentos de prosperidade, há pensamentos de bênção de Deus para a tua vida. Labandui subcomandabi, mendiabassoi, sob abantui deviosari, alabantui sebastui decova. Eu vejo o Senhor entrando com vida nas áreas da vida das pessoas, onde já estavam enterrados, já estavam mortos, já haviam sido colocados na sepultura, projetos, sonhos e pensamentos que Deus traz novamente à realidade, para que você possa viver e vivenciá-los, não pelo teu entendimento, sabedoria e recurso, mas pelo poder e pela graça do Senhor. Ramassui decova, negestui decanta, nabassui decaibe, lamanto comundabre, lamossoramacanta, labantui decova. Você que está aí na tua casa, assentado nesse sofá, e disse assim: se esse homem está falando pelo Espírito, ele vai falar que um calor vai começar a tomar as minhas pernas e meu corpo. Senhor, essa pessoa que me assiste e que está na casa dela e que teve esse pensamento, Senhor amado, começa a incendiar agora, que ela começa a sentir um calor das plantas dos pés e vai subindo pelas pernas, vai subindo pela barriga. Senhor, vai tocando o fígado desta pessoa, que ela sinta um forte calor aonde está localizado o fígado dela. Senhor, começa a curar este fígado agora. Shalamantui, lemantuo ketanagayasou, lemantui ketunagayasou, tui cantunagayasou. Sai daí, enfermidade, sai daí, doença, no nome de Jesus. Labandagayasubia. Senhor, trata a parte emocional da vida dessa pessoa que está adoecendo esse fígado, Senhor. Lakaturabacotunarabacaia. Senhor, desça agora o teu poder sobre a cabeça dela. Sheketunamaiassou, lesubriamantui de labrácia, labastui de clova. Trevas batam em retirada da casa dessa pessoa. Se dissipam as trevas. Haja luz, haja luz, haja luz. Que tu biabandui de cave, labaia sou, remanto que no maço e decai. Senhor, tu és poderoso. Oh, rasui camantui, nós te exaltamos. Exalte o nome do Senhor. Fecha teus olhos. Vamos adorar a Deus. Deus tem mais para nossas vidas. Vamos adorar. Adora, Murilo. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Apaga a luz ali. Apaga a luz ali, ó. Te acabandarai, sou que o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Por sua misericórdia, ó Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em
Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Encontrei em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Por sua misericórdia, ó Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que é o Deus de Israel. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Glória, glória a Deus. Irmãos, não deixem de profetizar. Não deixem de declarar a palavra de Deus em oração. Não deixem de declarar sobre as circunstâncias, sobre as situações. Hoje de manhã, quando acordamos, encontramos um passarinho morto dentro de casa. Provavelmente ele entrou pela janela do apartamento. A minha menina Gabriela veio falar: papai, tô triste, contei o passarinho tão bonitinho morto. Aí eu falei: ah, filha, que dó, né? Mas vamos orar, filha, vamos orar para que, quem sabe, Jesus não dá a vida dele de volta, né? Dá a alma dele para ele, dá a vida para ele voltar a viver. E aí eu estendi as mãos, falei: vem cá, Gabriela, vem cá, Rejane. Estendi as mãos sobre aquele passarinho e oramos. Jesus, oh Jesus, o Senhor é poderoso, o Senhor criou os animais, deu autoridade e domínio a Adão, mas Adão pecou, mas agora no Senhor foi restaurado o poder, a autoridade e o domínio. Senhor, traz de volta esse passarinho. Queremos viver essa experiência, Senhor. Aí eu peguei, eu deixei ele assim no papel, assim, dei um sopro no passarinho para ele ressurgir. E o passarinho se moveu, irmãos, mas não foi porque ele estava revivendo, é por causa do meu sopro, porque ele era levinho. Aí a Rejane, mas a Gabriela deu um pulo para trás. Eu falei, mas como é que vocês me fazem um negócio desse? Se fosse um ser humano, vocês iam correr? A gente ia correr. Mas isso é só para treinar, porque a minha esposa e a minha filha são mulheres corajosas de fé, e que diante das circunstâncias reais elas não temerão, porque há poder e coragem na vida delas e na vida de vocês. Mas por que eu falei isso, irmãos? Eu não deixo de treinar. Tempo atrás faleceu um amigo nosso com câncer e ficou numa capela devido os assaltos que estavam acontecendo na capela. Foi pedido para fechar meia-noite, e o rapaz que foi fechar pediu que eu despedisse o pessoal que estava ali. Despedimos o pessoal. E aí eu chamei um pastor amigo que estava junto e falei assim: pastor, vamos ficar só nós dois aqui com o morto? E pastor, geralmente, quando o outro fala, ele não questiona. Ele fala: vamos ficar, ué.
Aí ficamos, irmãos, impomos as mãos sobre o corpo daquele irmão que tinha partido e oramos pedindo que Jesus trouxesse ele de volta. Mas Jesus não trouxe porque não era o propósito, porque fé não faltou para isso. O que eu quero dizer? Nós temos que, irmãos, exercitar. E aí, após, voltando à história do passarinho, já estou concluindo. Eu falei para minha filha: filha, vamos falar com a tia Castor. E liguei para minha irmã de Brasília, que é minha mãe na fé, que está nos assistindo. Minha irmã, você terá o galardão da recompensa, das almas que o Senhor Jesus, a graça de Jesus ganhar através da minha vida. Ela não desistiu de mim. Orou por muitos anos. Eu estava na balada, ela estava orando por mim. Jesus me salvou e me fez um pastor, um pregador da palavra de Deus. Aleluia. E aí eu comecei a falar com a minha irmã, e nós oramos, e nós rimos, e nós choramos, e nós nos alegramos no Senhor, porque é uma mulher cheia do Espírito Santo. E aí eu falei assim: minha irmã, conta o testemunho aí para Gabriela do que aconteceu com o nosso sobrinho Ramon. Há uns anos atrás eu tinha terminado um culto aqui na cidade de Jardim. Eu fui para casa e o Senhor falou assim: volta para o templo, para o prédio, e vai orar pelos teus familiares. Eu deixei a Regiane em casa, liguei para um amigo, falei: irmãos, vamos orar comigo? Ele falou: vamos. E começamos a orar, irmãos. E ficamos de quase 11 horas da noite até 1 hora da manhã orando. E suplicando, intercedendo. Naquele momento, naquele período que estávamos orando, o meu sobrinho sofreu um assalto. E ele foi disparado nele 9 tiros. 6 acertaram o corpo dele. Ele teve 9 paradas cardíacas. E na última ele morreu. Os médicos veio fora e compartilhou com a minha irmã e com a outra irmã que é a mãe, a tia. E voltaram e ficaram dentro daquela sala com ele morto na última parada dele. E sem eles perceberam, a minha irmã, a Castorina, entrou dentro do quarto e pôs suas mãos sobre o corpo, orou. E quando ela chegou no corredor, Jesus ressuscitou Ramon. Ele voltou. Esses dias atrás, o Senhor me deu uma visão com Ramon. E eu falei: Ramon, o Senhor me mostrou você no futuro próximo. O Senhor me mostrou você diante de um grande público, de muitas pessoas, testemunhando, e pregando, e profetizando. Aleluia, Jesus. Eu falei: meu sobrinho, essa é a vontade de Deus para a tua vida. Você ressuscitou. Você passou por penitenciária, preso depois. Pagou a sua pena. Foi devolvido à sociedade, foi restaurado. Tem uma profissão. Virou um homem de bem. Mas não é só isso que Deus tem para a tua vida. Jesus não ressuscita uma pessoa para ela viver uma vida comum. Jesus ressuscita uma pessoa para viver uma vida no sobrenatural. Jesus ressuscitou ele fisicamente. Jesus, ele te ressuscitou espiritualmente. Nós fomos ressuscitados com o Senhor. Nós estamos ressurretos. Nós não morreremos nunca mais. Podemos desencarnar deste corpo, partirmos para a eternidade antes que Jesus venha. Mas a morte eterna nós não a sofreremos mais. Nós recebemos vida eterna. Nossos pecados não são mais lembrados diante de Deus, foram apagados. E como uma pessoa ressurreta, eu e você não podemos viver uma vida comum. Não podemos nos contentar de não ver mudanças
contínuos e transformações contínuas na nossa vida, na nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções. Esses testemunhos é para aquecer o teu coração, para sair crendo daqui que Deus é poderoso, para trazer aqueles que estão mortos dos seus pecados e delitos a ressurgirem na vida de novo, a viverem uma novidade de vida, a viver uma vida em Cristo Jesus, que é a verdadeira vida. Deus está por fazer coisas tão tremendas, tão extraordinárias e tão sobrenaturais no coração daqueles que decidirem crer e largar mão da incredulidade, da dúvida, que muitos ficarão boca aberta pelo agir e o mover do Senhor. Eu sinto um quebrantamento do Espírito neste lugar, que há subdergue, amanto e decouva. O Senhor quer te fazer andar sobre os montes. O Senhor quer te fazer voar sobre as nuvens. O Senhor quer te fazer voar sobre as tempestades da vida. O Senhor quer te fazer trilhar no meio do deserto da vida, mas sabendo que há manancial de vida, que há refrigério para a tua alma. No mundo as pessoas têm e passam por aflições, mas nós, irmãos, temos paz no mundo, porque nós não mais somos do mundo. E as aflições não é para mim e para você. Para mim e para você é a paz que nós recebemos na justificação em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus e nós temos paz uns com os outros, porque a nossa paz não depende da política, a nossa paz não depende dos recursos financeiros, a nossa paz não depende dessa pandemia acabar, a nossa paz depende daquilo que foi feito e realizado na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Não pense que a tua paz dependa de outras coisas. A tua alegria não depende de outras coisas. A tua alegria é a divina da salvação que há em Cristo Jesus. O coronavírus pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, e não pode lançá-la no inferno, porque a nossa vida já está em Cristo, oculta com Ele. E eu encerro aqui e declaro que a tua semana será uma semana extraordinária. Será uma semana de surpresas. Queripiasme que teve a Sérgia. Eu quero que você, pelo princípio da honra, destrava coisas na tua vida, no teu ministério nessa semana. O Senhor vai colocar um desejo no teu coração para você entregar algo. O Senhor vai colocar um desejo no teu coração para abençoar vidas. Canábria, Subiacova. O Senhor vai colocar um desejo no teu coração de abençoar ministérios, de abençoar homens e mulheres de Deus. Então somente ouça a voz do Senhor e obedeça, porque quem obedece recebe recompensa. Num tempo de crise, de dificuldade, de seca, de falta de água, e após o profeta Elias ter profetizado no reino de Acabe, o Senhor diz para o profeta: profeta, desce para junto do rio de Querite, porque ali te sorvos ali que deixava o alimento de Elias. Mas teve um dia que secou o rio de Querite, e o Senhor disse: Elias, agora eu ordenei uma viúva em Sarepta. Vá para Sarepta, Elias, porque lá essa viúva vai te sustentar. E quando Elias chega, essa mulher está preparando o seu último bocado para ela comer, juntamente com seu filho, e morrerem. O último azeite, a última farinha. E o profeta disse para ela: dá de me beber e dá-me de comer. E aquela mulher falou: Senhor, mas eu só tenho isso. Mas ela entregou. Quando chegamos na presença de Deus, nós só temos a nossa vida e nós devemos entregá-la. E quando nós entregamos a nossa vida, nós vamos entregando todas as demais coisas da nossa vida. Chegou um tempo de entrega.
na minha vida e na tua vida. Chegou um tempo de entrega na nossa história. Deus vai te mover para entregar. E você vai ver que coisas vão se destravar. Porque quando aquela mulher entregou aquele alimento, alimentou aquele profeta de Deus. Deus está te chamando, homem. Deus está te chamando, mulher, para alimentar e sustentar profetas de Deus nesse tempo. Rabaquiaçui decova. Essa palavra não é do pastor Enilson, porque essa palavra tem endereço certo. E esta palavra tomará este coração, e essas vidas sentirão alegria, prazer em sustentar os profetas de Deus nesse tempo. Porque Deus não levanta profeta para passar necessidade nessa terra. Deus não levanta igrejas para passar necessidade nessa terra. Porque Deus é dono do ouro, Deus é o dono da prata. Rabassui decomanabia subiacova. Shekimantui penegia subiacova. Libandui porteniaçui decomandarabaia sou. Ui dequiaço e decanta naço e decou. Ui bandagaço e decanta, irmãos, outro. O inimigo tentou atingir a tua mente, paralisar a tua vida. Mas o poder e a graça de Deus é quem te sustenta e quem te levanta. La subriamanto e decova. O inimigo tentou armar laços contra a tua vida, a tua história, a tua família. Mas o Senhor te deu livramento e salvação. La canduí alabaia sou. Alamanto e decanamaço e decou. Eu sou Deus na tua vida, e eu marcho contigo nesta nabassurianda labacanta. Lemanto e decova. Eu te chamei, filho, naguiaço e decanta. E sou eu que te guio, sou eu que te conduzo, sou eu que coloco um cântico na tua boca. Labanto e decova nabiastéria. Lamantui, demantui, demantui. O inimigo tentou cerrar os teus lábios. O inimigo tentou calar as tuas súplicas. O inimigo tentou calar as tuas intercessões. Itamantui, tecamanaço e decova. Mas Deus te levantará com mais poder. O Senhor te levantará com mais ousadia. O Senhor te levantará com mais intrepidez. Eitanabiaço e decova. O Senhor diz: tu és vaso meu, tu és vaso escolhido, tu és vaso separado. Rabaço e decova, labastéria. Cita a minha graça, cita a minha presença. Labaçui decova, tomando agora o teu espírito. Alabasteca mantui denagácia. Labantui declova. Chemantui dequécia. Filho, não se esqueça. Labaçui decanta labastéria. O percurso que tu já passaste, e eu te sustentei. Eu sou fiel na tua vida. Labiaço e decanta. E a minha palavra que sai da boca deste filho, desse servo, labasturianda, labastéria, sou eu teu pastor, filho, que te pastoreio, que te levanto, naguiaço e decanta. Lebarassuricomanai, levanagaço e decanta, labastéria. Ah, papai, mas às vezes, papai, às vezes fica pesado a carga. Ei, filho, abraço e decova. Eu te abraço, abre o teu coração, labaçu e decova, porque tiro, labaçu e decanta todo fardo, tiro todo, dissipo todas as trevas. Labantui decova, te levanto. Labastui decova, labastérias, mantui, manáguias, tubia canta. O inimigo tinha preparado uma cova, uma sepultura para ti, mas abre a tua boca, filho, porque tem cântico novo. La súbria, Revenébia, sob a canta nabiaço e decova. Se levanta, canta, clama, invoca o nome do Senhor. Lamanto e decova. Levantui declame nabria decanta. Lemantui deremantui 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 deremantui. Oia camandui ayabangai. O amantui camandoi abassai. Levar que te ossergue na manto de e decova. Oh, Xaramacai. O Senhor vai levar aqui pessoas a lugares certos, a lugares específicos. Labassu e decova, lebastu e decamanérgia. E o teu passar por aquele lugar será um marco, será um divisor.
tanto na sua vida, quanto na vida das pessoas que você vai ser conectado. Labantui, que turabacara soremanturi malai, levastui decova, negeste amanto de mandagasábia, namanto comondorobossou. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, te reverenciamos, Pai, e te agradecemos, Senhor, por todos os teus feitos, por todas as tuas maravilhas. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és sempre bem-vindo. Obrigado, Santo Espírito de Deus. Nós te honramos, Senhor. É a tua presença, é a tua graça, é o teu poder, é a tua vida, é o teu fluir, é o teu ministério. É tudo teu, Senhor. É tudo para a tua glória, é tudo para a tua honra, é tudo para o teu louvor. Nós não temos mérito algum, Senhor. É tudo pela graça, é tudo pela tua justiça, Senhor. É tudo pelo teu favor. E que manto ibranavia sarbi, rebanto fly, lefor que te oserme amanto e managastéria. Senhor, esse aperto que essa pessoa vinha sentindo no coração, desapareça agora no nome de Jesus. Canabria, astéria, Pai, essa tensão sobre os ombros, nagamassai, se dissipa agora em nome de Jesus. Canobria, lavar que te oserbe namasso e decanta, ramantui de clovas térias manto namacaia. Esses sintomas de depressão, de tristeza, de angústia, sai no nome de Jesus. Pai, essa pessoa, ela tem plantas, ó Pai, que está sobreposta uma sobre a outra, ó Deus, num material feito por serralheiro, e essa pessoa não enxergava mais vida, mais cor, não tinha mais alegria. Eu quero declarar agora que os olhos dela se abrem para ver a vida, para ver o mundo de uma forma, ó Deus amado, maravilhosa, com o brilho de Cristo na vida dela, Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Pai, te agradecemos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Aplaudimos Jesus, aplaudimos o Espírito Santo, aplaudimos a graça do Senhor. Devolvo aqui a palavra ao pastor Melquisedeque. Salmo 140, versículo 13 diz que o justo, ele renderá graças e louvor ao nosso Deus, e o reto habitará na presença do Senhor. Eu creio que Deus liberou através do seu servo nesta noite para nós uma palavra de esperança. E um detalhe que Deus falou muito forte comigo, e eu tenho falado demais esses dias, depois de tanto tempo de isolamento e de afastamento, distanciamento, que nós possamos cuidar da nossa mente, né? Ele tem um capacete e ele quer cuidar da nossa mente, porque ali é onde o diabo, ele habita, ele entra, ele faz morada e ele faz um estrago terrível na nossa mente. Em nome de Jesus, eu creio que Deus falou forte às nossas vidas, e as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, eu quero dizer que esta mensagem logo mais tarde estará no YouTube, através do canal desta igreja. Assista novamente, compartilhe com um amigo, alguém que precisa ouvir esta palavra de Deus. Deixe o seu like ali, e isso vai nos ajudar para que estas palavras que são liberadas aqui nesse lugar sejam então difundidas e outras pessoas também possam receber. A nossa alegria é que você faz parte do corpo de Deus. Não é uma pandemia que vai nos afastar da presença do Senhor e da comunhão. A igreja não depende de um local público, a igreja somos nós. Onde você estiver, você que está assistindo conosco nesta hora também faz parte deste corpo de Deus, amém? Eu quero, antes da oração final, eu quero parabenizar a nossa irmã Iraci. Ela completou este final de semana mais um ano de vida, e todos os anos ela tem um voto ao Senhor, que creio que mais de 20, 30 anos ela celebra todo ano, e eu fiquei até preocupado como seria este ano, mas ela não deixou de cumprir o seu voto. Eu quero parabenizar você, irmã Iraci, a sua família, que Deus te abençoe rica e poderosamente, amém? Queridos, vamos orar, e quero agradecer que vocês
decidiram sair da sua casa nesse frio, está aqui conosco, né? Limitado, mas está aqui conosco. E assim será até o momento que seja liberado novamente para estarmos, como sempre gostamos, de estar juntos, né? Eu sempre terminava o culto antes, que no final para os irmãos se abraçarem e os irmãos pudessem se cumprimentar, né? Mas eu quero, não vou dizer isso agora, mas no seu coração sinta o abraço da Igreja Batista Avance aqui no bairro Cidade Jardim. Amém? Vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Querido Deus e Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta palavra que foi liberada nesta noite. Obrigado, ó Deus, porque falaste ao coração do teu servo desse dia, bem cedo de manhã. Falaste ao seu coração sobre este texto do Salmo 140. Obrigado, Deus, pela palavra, Senhor, que foi liberada, as profecias que foram, as palavras proféticas que foram liberadas, a palavra de cura que foi liberada nesta noite, que ela possa ser alcançada, ó Deus, não somente pelos que estão aqui presentes, mas também por aqueles que estão em suas casas, ligados, Senhor, assistindo a este culto, ó Deus, que também sejam curados e recebam a palavra do Senhor nos seus corações. Querido Deus, eu te peço no nome de Jesus, que esta semana seja uma semana abençoada, como foi a última, Senhor, porque tem nos sustentado e em nada tem nos faltado. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo quanto tens feito e tem colocado, Senhor, o alimento nas nossas mesas, tem colocado, Senhor, em meio de tantas necessidades, tem suprido, Senhor, cada uma delas. Muito obrigado, ó Deus, porque quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos caídos, Senhor, é ali que Tu estás para nos ajudar. E assim, Senhor, eu tenho visto o quanto tens feito no meio do Teu povo. Querido Deus e Pai, tudo que fizermos nesta semana, o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado através da Tua igreja. Abençoe todos os pastores desse ministério, abençoe as outras igrejas que estão com as portas abertas, aquelas que ainda não decidiram abrir, ó Deus, mas já estão falando, estão transmitindo. Abençoe, ó Deus, cada igreja, sustenta, Senhor, cada ministério. E como foi profetizado aqui nesta noite, Deus está falando contigo. Você que ainda não está podendo se congregar, você que está na sua casa, se Deus falar ao teu coração, não esqueça de colocar diante do Senhor, rendendo graças a Deus através dos teus bens, através dos dízimos, a oferta. Você será levantado para sustentar ministério e sobretudo obreiros. Em nome de Jesus, Deus prospera a tua vida, Deus prospere a tua casa, porque em nada o Senhor tem faltado para você. Muito obrigado, Deus, por estar aqui conosco nesta noite. Muito obrigado, Deus, porque nós retornaremos para as nossas casas com a certeza que Tu estás também na nossa casa e Tu irás conosco para que o Teu nome seja glorificado através de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que Deus te abençoe e próximo domingo estaremos aqui mais uma vez para louvar o nosso Senhor. Morar no céu, ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem morar no céu, ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem